Olá, eu sou Marco Bastos, sou terapeuta integrativo e complementar, massoterapeuta ayurvédico e também terapeuta corporal. Eu gostaria antes de pedir vocês que deixassem o like de vocês aqui nesse vídeo e que se inscrevesse, né, na minha página, no meu canal, para vocês obterem cada vez mais informações sobre saúde e bem-estar e também um pouquinho de qualidade de vida. E hoje eu vou trazer para vocês um guia ayurvédico completo para você entender e otimizar o dosha vata, que é um dos primeiros entre os três que nós possuímos, né? Então vou falar um pouquinho sobre o dosha vata, tá? E explicar para vocês como vocês podem otimizá-lo, né? Para que ele esteja sempre em equilíbrio. O Ayurveda, né, que é uma ciência ancestral que guarda o conhecimento tradicional e os segredos da vida, como a conhecemos, transmitidos por centenas de gerações, ela é mais relevante deles, que é a manutenção do nosso bem-estar físico, social e psicológico, tá? O ambiente ao nosso redor passa por mudanças temporais, como o ciclo do dia e da noite, o clima, as estações do ano, a exposição à luz solar e outros fenômenos naturais ao longo do ano. Para nos adaptarmos a essas mudanças naturais, nossos corpos precisam de certos ajustes para garantir que estejamos em sintonia com o ambiente, né? Tanto que cada estação do ano o nosso corpo reage de uma forma diferente. A Ayurveda serve como um guia para otimizar nossa saúde e bem-estar, harmonizando nossos corpos com o ambiente. Na correria do dia a dia e da vida moderna, muitas vezes nos esquecemos de cuidar da nossa saúde física e mental. E com o início da pandemia, tornou-se ainda mais importante voltar a focar na nossa saúde e garantir que ouçamos o nosso corpo e as mudanças que ele exige em relação às transições do mundo natural. Existe a teoria dos tridoshas no Ayurveda, né? Porque, de acordo com o estudo do Ayurveda, o corpo humano ele é composto por três energias principais, ou tridoshas, né? Que são o Vata Dosha, Pitta Dosha e o Kapha Dosha. E assim como todos os outros fenômenos naturais do mundo, essas energias ou humores, elas emergem dos Panchamahabhuta, né? Ou seja, dos 5 elementos da natureza, que são o ar, a água, o espaço, a terra e o fogo. Cada dosha é uma manifestação única desses elementos, que direcionam o curso de nossas vidas e garantem o funcionamento ideal de nossos corpos. Vata dosha é responsável por todos os movimentos e fluxos, tá? Corporais, como a absorção, a condução do sistema nervoso, excreções corporais, respiração e principalmente cognição. O Pitta Dosha é responsável pelos processos químicos e metabólicos, como a digestão e o aquecimento do corpo, resultando na geração de calor e energia, como eu falei no vídeo anterior, só sobre Pitta. E o Kapha Dosha oferece estabilidade, sustentação e integridade estrutural ao corpo, sintetizando os componentes básicos do organismo. Com base em seus elementos constituintes, cada um dos tridoshas está associado a diferentes estações do ano, resultando em certas características de personalidade em cada indivíduo. O grau de equilíbrio entre os valores ideais dos três doshas é que determina os traços de caráter resultantes nas pessoas. Vata Dosha. O que é Vata Dosha na Ayurveda? Você sabe o que é? O Vata Dosha é o dosha do ar ou vento, né? E, portanto, ele tem origem nos elementos ar e espaço.
De acordo com a Ayurveda, o Vata Dosha, ele desempenha um papel crucial e principal no corpo, pois é ele quem controla tanto o Pitta quanto o Kapha doshas. Ambos os doshas tornam-se passivos sem Vata Dosha, que o Vata Dosha é o ativo, já que este é o único dosha ativo facilitando o movimento por todo o corpo. Ele permite que todas as funções principais e secundárias do corpo sejam executadas suavemente em células, tecidos, mente, órgãos e sentidos. O Vata Dosha existe em todo o corpo humano na forma de 5 vaios, ou subdoshas, interrelacionados que juntos possibilitam o funcionamento diário. Esses 5 vaios são o Prana Vayu, Samana Vayu, Vayana Vayu, Udana Vayu e Apana Vayu. Cada tipo de vaio tem seu papel, fluxo e funções atribuídas. Prana Dosha, ele é conhecido como a energia vital e o ar primordial. É ele quem circula pela cabeça, pelo peito, pela garganta, tendo seu centro sempre no cérebro. É responsável pelo cérebro, pela respiração e o coração, regulando os processos de recepção, como a inalação, deglutição, os batimentos cardíacos, a conexão mente-corpo, etc. O Dana Dosha localiza-se na região do peito e se concentra na garganta. Por ser um movimento ascendente do ar, é ele responsável pelos nossos sistemas de expressão externa, como o sistema respiratório, a voz, a fala, a expiração, a fonação e outros. Além disso, também é responsável pela força, pela nossa imunidade e boa memória. O Vayana Dosha, está centrado no coração e cuida da circulação geral. Ele é o ar difuso ou penetrante distribuído por todo o nosso corpo. Como está centrado no coração, ele regula as nossas emoções, os nossos movimentos sensoriais, os nossos impulsos nervosos e nossas contrações musculares. O Samana Dosha está localizado no nosso sistema digestivo, entre a região do peito e o umbigo, com seu centro no intestino delgado. Ele também é conhecido como ar equalizador ou equilibrador, que ajuda a garantir a saúde intestinal e a manter um sistema digestivo em equilíbrio. E o Apana Dosha, por último, este sim é o movimento descendente do ar. Ele está localizado no cólon e é responsável por diferentes impulsos que se movem para baixo. Alguns desses impulsos governados pelo Apana são a eliminação, a micção, a menstruação e a atividade sexual. O tipo corporal do Vata Dosha. Como é que é esse tipo corporal? Além de manter a nossa saúde e bem-estar físico, o equilíbrio dos valores ideais dos doshas também determina certas características físicas e traços de personalidade em um indivíduo. O Ayurveda sugere que cada pessoa possui uma combinação diferente dos doshas Vata, Pitta e Kapha em seu corpo. A predominância de um ou dois doshas entre os 3 determina a combinação resultante, que nós chamamos de subdosha. Temos o dosha e temos o subdosha, que pode ser o Vata Pitta, ou Pitta Kapha, ou Vata Kapha, ou Pitta Kapha, ou Vata Pitta, enfim, A predominância de um ou 2 doshas entre os três determina a combinação resultante, assim como a presença ou ausência de certos antígenos determina diferentes tipos sanguíneos em indivíduos. Da mesma forma, o equilíbrio, a abundância ou a falta de qualquer um dos doshas resulta em características físicas e traços de personalidades únicos.
Quais são as características físicas de pessoas com vata dominante? Bom, as características físicas de uma pessoa com vata dominantes, elas estão associadas aos tipos vata, doshas dominantes, na constituição física mais esguia. São pessoas que possuem os ombros estreitos, traços faciais delicados, a pele fina e cabelos propensos ao ressecamento e ao frizz, além de mãos e pés frios. São pessoas que sentem muito frio, né? Pessoas friorentas. As características associadas à pessoa com o vata dominante, nós podemos dizer que são indivíduos com predominância de vata, aqueles que compartilham algumas características comuns, que são determinadas pela presença dominante do dosha vata em suas composições individuais. Como o dosha vata tem origem nos elementos ar e espaço, os indivíduos com vata dominante são como o vento e estão constantemente em movimento. Eles são conhecidos por seus movimentos rápidos, por ações ágeis e capacidade de realizar múltiplas tarefas simultaneamente. Essas pessoas, elas são perspicazes, são bastante criativas e podem se interessar por atividades criativas como a arte, como a dança ou até mesmo a música, né? Os seus traços criativos são acompanhados por uma busca por conhecimento e um desejo de aprender novos conceitos. Quando estão em seu melhor, as pessoas com o vata dominante são alegres e cheias de entusiasmo. Algumas de suas características menos desejáveis incluem padrões de sono irregulares, ansiedade gerada por problema no sistema nervoso, baixa resistência física e apetite variável. O desequilíbrio do dosha vata, o tratamento definitivo e sintomas de vata. Em nosso dia a dia, não é possível que nossos doshas estejam sempre em equilíbrio, né? Eles sempre vão estar em desequilíbrio. A possibilidade de desequilíbrio nos doshas aumentou ainda mais devido à Covid-19. Lembra como nós tivemos aquela pandemia? Então, ela ficou mais evidente, né? Por quê? Porque, de acordo com a Ayurveda, um indivíduo ele experimenta um desequilíbrio dos doshas quando um ou mais doshas não estão em seu valor ideal e em consonância com a constituição única do corpo. O seu dosha predominante é o mais propenso a sofrer desequilíbrios em comparação aos outros dois, né? Como o vata dosha é o mais proeminente e funcional de todos os doshas, ele pode se desequilibrar facilmente. Um desequilíbrio em vata dosha pode causar imenso sofrimento físico e psicológico ao corpo e à mente. O outono e o inverno são conhecidos como as estações de vata, né? É por isso que muitas pessoas na época do outono e inverno sentem muito frio, né? Elas têm aquela sensação de estarem congelando, sabe? Justamente por causa disso, porque o outono e o inverno são as estações de vata. Assim, é natural que o desequilíbrio do dosha vata cause sensações de frio, secura e aspereza, principalmente na pele, né? Alguns dos sintomas comuns do dosha vata que podem indicar um desequilíbrio no valor ideal desse dosha em um indivíduo são, no caso da pele, pele escamosa e quebradiça, lábios e cabelos ressecados, unha descamando. No caso da energia, sensação constante de fadiga e lentidão devido à baixa energia. Na parte da saúde mental, pode sentir muita ansiedade, nervosismo, esquecimento, excesso de pensamentos e sensação constante de inquietação. No caso da circulação, pode ter problema de má circulação sanguínea visível, através de quê? De contrações, tremores e espasmos. Na parte da digestão, né, digestiva,
Pode haver o ressecamento no sistema digestivo, levando à prisão de ventre, inchaço, gases, desidratação, constipação, apetite irregular e digestão irregular. No caso do sono, pode ter insônia ou sono leve e interrompido durante a noite. O peso, ele pode ter baixo peso e incapacidade de ganhar peso, né? Pode ter dificuldade de ganhar peso. Existe uma dieta ayurvédica para a otimização do dosha vata, tá? A Ayurveda, ela oferece uma infinidade de soluções e remédios para corrigir um desequilíbrio em qualquer um dos tridoshas, né? Uma parte crucial da nossa saúde e bem-estar depende da dieta e dos alimentos que ingerimos diariamente. É sabido que uma boa alimentação é um excelente remédio, né? Os textos ayurvédicos, eles têm enfatizado repetidamente a importância de seguir sempre uma dieta de acordo com a constituição dosha de cada indivíduo. Por exemplo, para pessoas com biotipo vata, seguir uma dieta que pacifique o vata pode fazer maravilhas pela saúde geral e até mesmo restaurar um desequilíbrio nos níveis ideais dos doshas. Como a estação vata é marcada pela secura e pelo frio, então adotar uma dieta vata equilibrada específica para a estação pode ajudar a equilibrar qualquer desequilíbrio, além de restaurar a imunidade e a força. Alguns dos alimentos que podem ajudar a neutralizar os sintomas do dosha vata e restaurar ou manter o nível ideal dos doshas são eles: proteínas como as encontradas em ovos, leite e tofu. Elas aceleram o metabolismo e fortalecem o corpo. Produtos lácteos como o ghee, né, que é a manteiga indiana, o leite e manteiga, elas podem ajudar também a melhorar a digestão. Frutas e vegetais verdes, doces e amargos como abobrinha, couve de Bruxelas, abacate, tâmaras, figos, batata doce, limões, mamão, toranjas e uvas são ricos em nutrientes e fornecem hidratação para o nosso organismo. Leguminosas de grãos como arroz, cevada, aveia, trigo, grãos de bico e lentilhas contribuem significativamente para o equilíbrio do vata, tá? Ativando as enzimas importantes e fornecendo fibras. Nozes e sementes. O consumo diário de pequenas quantidades de nozes e sementes, como semente de abóbora, linhaça e coco, aumenta a massa corporal e a força, que podem ser afetadas em um estado de desequilíbrio de vata, né? Caso você passe por esse estado de desequilíbrio. E você também pode preparar diversas receitas da dieta vata usando nozes e sementes, tá? Que são excelentes. Remédios ayurvédicos para a otimização de vata. De fato, uma dieta ayurvédica baseada no seu dosha dominante pode ajudar significativamente a manter a saúde geral, né? Porque o Ayurveda ele também sugere diversos remédios naturais para restaurar os níveis ideais do dosha vata. Entre eles o gengibre, né? Por quê? Porque o consumo regular de gengibre pode reduzir dores articulares e melhorar a força muscular, restaurando assim os níveis ideais do dosha vata. O gengibre ele é um remédio natural à base de ervas que pode ser consumido também como especiaria, como extrato natural, chá ou em cápsulas. O cardamomo, né, é uma especiaria também poderosa que beneficia os três doshas, auxilia significativamente na digestão, reduzindo o inchaço e os gases, sendo também benéfico para equilibrar o vata. O cardamomo ele pode ser consumido como tempero ou adicionado a chás.
As sementes de cardamomo podem ser mastigadas cruas e também ajudam a reduzir o mau hálito. O açafrão da terra, né, que também é conhecido como cúrcuma longa, é frequentemente usado na culinária do sul da Ásia e em remédios ayurvédicos. Ele acelera o metabolismo, melhora a circulação sanguínea e aumenta a frequência cardíaca. A curcumina, né, presente no açafrão da terra, possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e anticancerígenas, né, que ajudam a equilibrar o dosha vata. O açafrão da terra, por exemplo, ele pode ser consumido como tempero, na forma de pó ou como suprimento, em cápsulas. Você pode também consumi-los em cápsulas, né? Nós temos também o ashwagandha, que é uma erva consumida como remédio ayurvédico desde a antiguidade. O pó dessa erva reduz os níveis de cortisol, diminui o estresse, alivia a ansiedade e também trata a insônia devido às suas propriedades rejuvenescedoras e pacificadoras de vata. Portanto, é extremamente benéfica para pessoas com o dosha vata agravado. Ela pode ser consumida em pó, pode ser adicionada a um copo de leite ou na forma de Chyavanprash, que é uma geleia que fortalece o sistema imunológico. O Brahmi, né, que é uma erva ayurvédica com propriedades ansiolíticas e que ajuda a equilibrar as emoções, também melhora a atenção e a qualidade do sono. Todos esses benefícios podem auxiliar na redução do desequilíbrio do dosha vata. Pode ser consumido em quantidades limitadas, né, na forma de suco fresco, de pó, cápsula ou também em comprimido. E assim, principalmente mudanças no estilo de vida, né? É fundamental que tenhamos essa mudança no estilo de vida, porque o desequilíbrio de vata, ele também pode ocorrer devido a certas escolhas de estilo de vida que nós fazemos, né? As nossas rotinas e hábitos, como viagens em excesso, trabalho excessivo, horários irregulares de refeições e padrões de sono, né? É importante que, juntamente com uma dieta ayurvédica, nós adotemos práticas de saúde específicas para cada dosha. Para quê? A fim de manter um equilíbrio saudável dos doshas e garantir o bem-estar físico e também mental. O Ayurveda ele sugere certas mudanças no estilo de vida que podem ser combinadas com uma dieta para equilibrar o vata e que podem ser facilmente incorporadas à rotina diária ou à dinacharya de uma pessoa com vata dominante. O exercício, né? Como o dosha vata é caracterizado por movimento e irregularidades, então exercícios leves como yoga, caminhadas, alongamentos e natação, praticados logicamente regularmente, podem ser extremamente benéficos para pessoas com predominância de vata. Indivíduos com desequilíbrio do dosha vata experimentam estresse agudo, ansiedade, fadiga e inquietação. Exercícios regulares podem melhorar significativamente os níveis de energia, a atenção plena, o foco e proporcionar uma sensação de calma. A Abhyanga, né? A massagem Abhyanga é um processo de aplicação de óleo ayurvédico quente que vai no corpo, massageando cada parte dele, né? É uma das massagens, né, das corporais, das terapias corporais mais completas que existem, porque vai trabalhar mente, corpo, espírito, né? E também a parte emocional. Pessoas com predominância de vata devem praticar bastante Abhyanga diariamente ou 3 vezes por semana. Para quê? Para promover a cura e o bem-estar.
né, incorporar a bianga à rotina diária, né, no caso da diária, pode melhorar muito a circulação sanguínea, pode regular o sono, melhora a digestão e reduz a ansiedade. Os óleos para a bianga devem ser selecionados de acordo com o dosha dominante de cada pessoa, né? Por exemplo, existe um óleo para vata, existe um óleo para pita e existe um óleo para kapha. Óleos naturais com infusão de ervas, como óleo de amêndoa e óleo de gergelim, são os mais indicados para indivíduos com predominância de vata, pois são mais aquecedores e densos, né? Contrastando com os elementos de frieza, aspereza e secura do dosha vata. Então, esses óleos como de amêndoa e gergelim, eles são muito bons para serem aplicados na hora da bianga em pacientes com dosha e vata. Meditação. A meditação pode ajudar as pessoas a atingirem um estado profundo de relaxamento e atenção plena. Ao focar nessa atenção e organizar os nossos pensamentos dispersos, a meditação permite que as pessoas pensem com clareza, melhorem a concentração e alcancem uma sensação de calma. Devido à predominância dos elementos ar e espaço, pessoas com vata dominante têm dificuldades com concentração e foco. Elas tendem a pensar demais e têm dificuldade em ficar paradas por longos períodos. A meditação é, portanto, extremamente benéfica para esses tipos, né, esses biotipos ayurvédicos. Ela também pode ajudar a restaurar o equilíbrio do dosha vata, reduzindo o estresse e a ansiedade, melhorando a memória e combatendo a sensação de inquietação e fadiga. O ciclo de sono saudável. Um estudo conduzido por Shirley Telles, né, e outros sugere que os tridoshas podem influenciar a qualidade e a quantidade do sono. E de acordo com o estudo, pessoas com predominância do dosha vata demoravam mais para adormecer e relatavam uma menor sensação de descanso pela manhã. O Ayurveda sugere que para manter um ciclo de sono saudável é importante dormir pelo menos de 6 a 8 horas ininterruptas por noite, porque indivíduos com predominância de vata devem realizar a abhyanga, que é a massagem axilar, antes de dormir. Devem também evitar o uso de telas pelo menos 1 hora antes de dormir, né? Celular, TV, e utilizar produtos com óleos essenciais como eucalipto, lavanda ou camila. Para quê? Para ajudar a reduzir o estresse e alcançar uma sensação de equilíbrio. Atividades para reduzir o estresse. O estresse ele tem um efeito negativo abrangente no corpo, tá? Ele pode afetar a digestão, o humor, a memória, a força muscular, o estado de alerta, a concentração e a saúde em geral. O estresse prolongado ele pode até resultar em hipertensão, em colesterol alto, em aumento da frequência cardíaca, em fadiga crônica, ansiedade e muito mais. E é extremamente importante que nos envolvamos em atividades diárias para aliviar o estresse, a fim de relaxar e atenuar o esgotamento físico e mental causado por ele. Atividades recreativas como ouvir música, dançar, pintar, assistir a um filme, passar tempo de qualidade com pessoas queridas ou até mesmo dar uma caminhada podem ter um impacto drástico na redução dos níveis de estresse diários. Harmonia corporal, equilíbrio dos doshas para uma vida saudável, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as consequências da pandemia do Covid-19 nos fizeram perceber o quão importante é dar a devida importância à atenção ao nosso bem-estar físico e mental. Níveis elevados de estresse, ansiedade e crescentes preocupações com a saúde
são indicadores do impacto negativo de nosso estilo de vida agitados e agendas lotadas, sem tempo para descanso ou revitalização. O Ayurveda oferece soluções simples e acessíveis para todas essas preocupações. Na compreensão ayurvédica, as soluções para esses problemas residem na manutenção da harmonia corporal e no equilíbrio dos doshas. Um equilíbrio nos valores ideais dos doshas Vata, Pitta e Kapha pode garantir harmonia em toda a nossa vida. Depois de descobrirmos nossa constituição corporal e nosso dosha dominante, nós podemos facilmente incorporar dietas, né, remédios e mudanças de estilo de vida ayurvédicos em nossas rotinas diárias, tá? Mas para isso precisamos descobrir primeiro a nossa constituição corporal, né, e o nosso dosha dominante, tá? Então, assim, existem algumas perguntas, né, frequentes que as pessoas fazem, e assim, são perguntas que elas devem mesmo fazer, né? Porque quanto mais você puder entender sobre a medicina Ayurveda, os benefícios que a medicina Ayurveda traz para a nossa vida, para a nossa longevidade, para o nosso bem-estar, é ganho, tá? Então, eu acho que todos vocês devem sempre procurar buscar informações, perguntar mesmo, sabe? Se informar, tá? E manter sempre um padrão, né, de prevenção às doenças, né, e manutenção da saúde, tá? Eu, como terapeuta Ayurveda, convido vocês para agendarem uma consulta comigo. Eu atendo na cidade de Nova Friburgo, nos bairros do Brownies, né, para quem mora aqui e conhece, e no Suspiro. E assim, eu atendo de segunda a sexta, de 9 às 19 horas, sábado de 9 às 14 horas, e no caso, isso no Suspiro. E na Avenida Alberto Braun, eu atendo durante a manhã, né, entre o horário das 9 ao meio-dia. E você querendo, você precisando, é só entrar em contato comigo através da minha bio ou do meu WhatsApp e a gente agenda uma consulta, tá? Para eu poder conhecer você, para nós podermos saber qual é a sua constituição biológica, qual o seu dosha dominante, né? Conhecer um pouquinho, saber se você tem alguma queixa. A gente também pode ver a questão dos seus chakras, se estão desalinhados. A gente pode fazer o alinhamento através do Reiki. Lembrando que lá no meu espaço, eu trabalho também com outro terapeuta que trabalha com medicina chinesa e também com xamanismo. E você também pode estar agendando com ele, não tem problema algum. É só vocês entrarem em contato, tá? E mais uma vez eu gostaria de agradecer a vocês e pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, que deixem aqui embaixo um like, e se tiverem alguma pergunta a fazerem, que vocês deixem aqui, tá? Que eu estou aqui prontamente para responder. Muito obrigado mais uma vez e Namaskara.